E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Petino Matheus Carvalho e essa é mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Nesse exercício resolvido, vamos analisar um circuito com um indutor e uma excitação DC. Então, para começar logo nesse exercício, para todo circuito chaveado, temos que analisar para T menor que zero, para T maior que zero, antes do chaveamento, após o chaveamento. Então vamos lá, vamos ver para T menor que 0 segundos. Bem, antes de chaveamento, essa parte aqui ainda não existia. A gente tira daqui. E tem outra coisa aqui que também não existe antes do chaveamento, que é essa fonte aqui. Por quê? Essa fonte aqui, 5 vezes U de T. Se vocês lembrarem lá da nossa primeira videoaula, esse U de T é o que a gente chama de degrau unitário. Ou seja, quando ele chegar no instante T igual a 0, ele vai de 0 para o valor 1. Então essa fonte aqui, multiplicada por 5, ela vai, na verdade, ficar em 0 até o instante T igual a 0. E quando ele chegar em 0, ela vai para 5 volts. E como o tempo que ocorre o ligamento dessa fonte aqui é 0 segundos, que nem o nosso chaveamento, então para T menor que 0 segundos, ela também não existe. Então, uma fonte de tensão não existir quer dizer um curto-circuito. Então, assim que está o nosso circuito, para T menor que 0 segundos. Não existe aquela fonte, não aconteceu o chaveamento ainda. Então, basta analisar isso aqui. Além disso, para esse circuito ligado por muito tempo, ou seja, em T menor que 0 segundos, nosso indutor se comporta como um curto-circuito também. Então, a gente vai ter aqui também outro curto-circuito. De forma que sobra para a gente só isso aqui. E L de T, que era a corrente do indutor, que é a que a gente quer descobrir para T menor que 0 segundos, vai ser simplesmente essa corrente de malha aqui. Então, para a corrente nesse sentido aqui, a gente vai ter 9 mais 10IL, isso é igual a 0, de forma que L é igual a menos 0,9 ampere. E quem é esse L aqui? Seria o nosso IL0, nossa condição inicial. O IL0 é igual a menos 0,9 ampere. Esse aqui é o nosso cara. Agora que a gente já analisou para T menor que 0 segundos, precisamos analisar para T maior ou igual a 0 segundos. Então vamos lá. Quando ocorre esse chaveamento aqui, em T igual a 0 segundos, vai aparecer esse curto aqui. E esse curto vai anular essa fonte de tensão aqui. Por quê? Como há um curto aqui, isso indica que a diferença de potencial deste ponto para este ponto é a mesma. Então, se a diferença de potencial do terra para esse ponto é a mesma e que é a mesma deste ponto aqui, então esse ponto todo aqui é o próprio terra, de forma que essa fonte aqui vai sumir. Então, ela deixa de existir para T maior que 0 segundos. Além disso, como passamos de 0 segundos, essa fonte aqui passa a ficar ativa. Lembra que ela estava em 0, foi para 5 volts, justamente em T igual a 0 segundos. Então, só a título de simplificação, eu vou colocar aqui 5 volts, porque indica que ela está ativa. E aí, agora a gente tem que analisar de novo o nosso circuitinho. Novamente, colocar IL neste sentido aqui. Temos que manter o mesmo sentido antes e depois do chaveamento. E aí, analisando, vai ficar menos 5 volts, mais a tensão VL do indutor, que está aqui. Claro que a corrente tem que ir do mais para o menos, porque o indutor é um componente passivo e ele só pode dissipar a potência. Então a gente vai somar aqui nosso VL, porque a corrente entrou no positivo, mais 10 vezes a corrente IL. Isso é igual a 0. Só que, como a gente já sabe, VL é igual a L dIL dt. Portanto, fazendo nossa substituição, já colocando qual é o nosso valor de L, que é 5Henry, vamos ficar com 5 dIL dt mais 10 IL, isso é igual a 5. Dividindo todo mundo por 5, dIL dt mais 2IL, isso é igual a 1. Já resolvemos uma DL muito parecida com essa aqui, só que para um capacitor. Então, só para dar uma variada, em vez de resolver por parte homogênea e parte particular, eu vou fazer como vimos na última aula, por Laplace. E para a gente fazer Laplace, a gente tem que aplicar Laplace em toda essa equação aqui. Então vamos fazer isso. Aplicando a transformada de Laplace na lado esquerdo da equação, a gente vai ficar com S vezes um Izão, que seria a transformada desse IL de T aqui. Vou deixar como Izão. Menos nosso IL de 0, que seria a nossa condição inicial.
Então, já foi a transformada da nossa derivada. Agora, a transformada do 2il, nada mais do que 2izão. Isso é igual a transformada de 1. Se vocês lembram, a transformada de uma constante é a constante sobre S. Então, vai ser 1 sobre S. Isolando agora o nosso izão, vai ficar I que multiplica S mais 2. Isso é igual a 1 sobre S mais IL de 0. E IL de 0 a gente já viu que era menos 0,9. Então, eu vou somar menos 0,9. Então, 0,9 aqui. Agora, por fim, para terminar de isolar o izão, izão é igual a 1 que divide S vezes S mais 2, menos 0,9 S mais 2. Como já está tudo separado da melhor maneira possível, eu não vou agrupar esse S com esse S mais 2, vou ter só que fazer uma fração parcial aqui nesse carinha para poder deixar cada termo com denominador. Então, a gente vai ter um termo A sobre S e um outro termo B sobre S mais 2. E esse cara aqui continua 0,9 sobre S mais 2. Então, fizemos as frações parciais. Para a gente terminar as frações parciais, basta encontrarmos quem é esse Azão e quem é esse Bzão. Para encontrar Azão, o S que zeraria esse denominador aqui seria 0. Então, eu vou esconder esse S aqui e vou aplicar 0 no que restar. Então, vai ficar 1 sobre 0 mais 2, 1 sobre 2. Então, concluo que A é igual a 1 sobre 2. Fazendo o mesmo com Bzão, vou esconder essa parte aqui e vou aplicar o S que zeraria este denominador aqui, que seria menos 2. Então, vai ficar 1 sobre menos 2, então Bzão é menos 1 sobre 2. Então, por fim, vamos ter que Izão é igual a 1 sobre 2 sobre S, mais menos 1 sobre 2 sobre S mais 2, menos 0,9 S mais 2. Agora que já temos todos os termos separados, cada um com seu denominador, podemos aplicar a transformada inversa em toda a equação. Então, vamos fazer Laplace menos 1 aqui nessa equação. Laplace menos 1 de Izão é IL de t. Saímos do domínio S, voltamos para o domínio do tempo. Transformada de 1 sobre 2 sobre S, isso é a transformada de uma constante. Se a gente tem uma constante sobre S, a transformada inversa disso aqui é a própria constante. Então, 1 sobre 2 mais essa transformada aqui, 1 sobre S mais A. Se vocês lembram, a transformada inversa disso aqui é exponencial de menos A vezes t. Aqui está multiplicado somente por menos meio, então vai ficar menos 1 sobre 2 exponencial de menos 2t. E aqui também vai ficar menos 0,9 e a mesma exponencial de menos 2t. Sobra para a gente que L de t é menos 0,5 menos 0,9 dá menos 1,4 exponencial de menos 2t, mais 1 sobre 2 ou 0,5 ampere. Então, essa aqui é a nossa corrente do nosso indutor. Claro que para t maior ou igual a 0 segundos. Perceba que a gente não achou a resposta particular, resposta homogênea, nada. Achamos a resposta direto, sem ter que fazer aqueles passos. Então, por fim, para a gente encontrar aqui que é a nossa resposta permanente, que é a nossa resposta transitória, é só a gente voltar e analisar o circuito original. Nosso circuito original é esse aqui. Para t menor que 0 segundos, pouco importa para a nossa resposta. Para t maior que 0 segundos, isso aqui vai virar um curto, essa fonte vai deixar de existir, e aí sobra isso aqui. Lembra que a nossa resposta permanente tem sempre a cara da nossa fonte de excitação. E nossa fonte de excitação é constante. Então, o que é constante na nossa resposta, neste caso, é a nossa resposta permanente. Então, nosso 0,5. E o que resta, óbvio, é a nossa resposta transitória. Claro que ela ia ter que ter a exponencial de menos t sobre tal. Vale ressaltar que, como o exponencial de 2t é o nosso exponencial de menos t sobre tal, ou seja, nossa constante RL, é simplesmente meio. Já que exponencial de menos 2t é a mesma coisa que exponencial de menos t sobre tal. Isolando o tal aqui, a gente vai ver que é meio. Só a título de curiosidade mesmo. Se a gente quisesse saber quem era a resposta ao estado zero, resposta à excitação zero. Então vamos lá, resposta ao estado zero. Resposta ao estado zero nada mais é quando
as nossas condições iniciais são nulas. Se nossas condições iniciais são nulas, o que é que vai mudar na nossa equação? Vamos voltar aqui para quando a gente aplicou essa condição inicial, e foi aqui na nossa transformada de Laplace. Ou seja, a gente não vai mais utilizar esse cara aqui, ele vai passar a ser zero. Então eu vou aproveitar já desse pedacinho aqui e encontrar que vai ser a nossa resposta ao estado zero. Então, partindo daqui, isolando isão de novo, vamos ficar com isão que multiplica S mais 2. Isso é igual a 1 sobre S. Isolando isão, por fim, isão é 1 sobre S, S mais 2. E a gente já fez as frações parciais desse cara aqui, 1 sobre S, S mais 2. E a gente já viu que isso dá meio sobre S e menos meio sobre S mais 2. Então, basta jogar aqui, meio sobre S menos meio sobre S mais 2. Fazendo a transformada inversa, nosso IL de T, ou seja, para nosso estado zero, nada mais é do que meio menos meio exponencial de menos 2t. Então, essa aqui é a nossa resposta ao estado zero. Se a gente pegar a nossa resposta final e subtrair isso aqui, a gente encontra que é a nossa resposta à excitação zero. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar essa resposta aqui, a resposta final, e vamos subtrair dessa equação de cima. Fazendo essa subtração, a de baixo menos a de cima, a gente vai encontrar aqui a nossa resposta à excitação zero, ou também o que seria a nossa resposta natural. Nada mais vai ser do que menos 0,9 exponencial de menos 2t. Porque esse 0,5 corta com esse 0,5, menos 1,4 menos 0,5 dá menos 0,9. Então está aqui a nossa resposta à excitação zero. Se você quiser conferir, a gente pode voltar lá na equação. E aqui onde a gente tinha a nossa excitação, nesse caso era esse 1 aqui, a gente vai colocar 0. Então, seria pegar esse cara aqui e resolver como se a excitação fosse 0 e não 1, como estava aqui. Claro que esse 1 aqui era um 5 sobre 5. Só que quando eu colocar o 0 aqui no lugar do 5, vai dar 0 da mesma forma. Mas só a título de manter a integridade da questão. Então, para a gente fazer isso aqui, não precisa nem fazer por Laplace, a gente já conhece a resposta disso aqui. A gente sabe que L de t vai ser 1k exponencial de menos 2t, que já é esse cara que está aqui. Para a gente achar esse k, temos que fazer o IL de 0. IL de 0 exponencial de 0. Só que L de 0, a nossa condição inicial, é menos 0,9. Então, k é menos 0,9. Portanto, novamente a gente encontra que nossa resposta à excitação zero é menos 0,9 exponencial de menos 2t. Tal qual eu tinha achado, fazendo a subtração da resposta total pela resposta ao estado zero. Então tá aí, encontrei todas as respostas à excitação e analisei o nosso circuito. A única diferença é que dessa vez eu utilizei o conceito de transformada de Laplace para resolver a nossa EDO. Se você sentiu alguma dúvida neste método e ainda não assistiu a videoaula anterior a esta, recomendo que você assista e depois volte para assistir o vídeo e ver se você entende. Se ainda assim você não entender, você pode deixar qual é a sua dúvida aí que a gente responde com um pouco mais de aprofundamento, já que na videoaula não deu para aprofundar muito, já que não era uma videoaula teórica e sim mais expositiva. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido também. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.